E como todo mundo sabe, as eleições do Inter continuam pegando fogo, mas tem um candidato que conta com o apoio de Delcir Sonda para a próxima temporada na busca de reforços. Eu quero te falar aqui exatamente sobre essa possibilidade, exatamente de contratações que o Inter pode fazer caso tenha o candidato à possibilidade de eleição, juntamente com Delcir Sonda, um aporte financeiro. Hoje o Sonder é conselheiro do Inter e teoricamente ele não poderia colocar dinheiro no Internacional, logo não poderia investir. Mas óbvio que existem algumas artimanhas para conseguir passar por esse tipo de situação e no vídeo de hoje eu quero te falar exatamente sobre essa possibilidade de Sonda realmente ajudar de uma maneira monetária o Inter a partir de 24 com a ajuda de contratações. Então só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, quero te falar também, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo. Clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter no dia de hoje. Eu quero começar realmente aqui falando nessa quarta-feira. O Inter que ainda está de folga, a reapresentação acontece amanhã à tarde, 13h30 da tarde, para ser mais preciso, no CT Parque Gigante, e a preparação para o confronto contra o Bahia, onde o técnico Eduardo Cudê disse até mesmo no vestiário após a vitória por 3-2 contra o Grêmio, que o Inter tem que fazer 12 vitórias em 12 jogos. O próprio Cudê disse, olha, a gente está jogando muita bola para a colocação que a gente está aqui hoje, 12º colocado do Campeonato Brasileiro. Então a gente precisa devolver uma colocação digna para nós mesmos e para esse clube que não está numa colocação ideal o tamanho dele. Então a gente vai fazer essas 12 vitórias, sendo bem sincero, até que é possível o Inter ali fazer 10, no máximo 11 vitórias, porque o Inter tem uma sequência teoricamente um pouco mais fácil de clubes que estão na parte de baixo da tabela, como Bahia, Vasco, Curitiba, América Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, que vai estar pensando na final da Libertadores, na verdade vai ser após a final da Libertadores, vai ter um Bragantino em casa também, vai ter um Botafogo na última rodada já campeão brasileiro, então vai ter diversas situações onde o Inter realmente pode conseguir a vitória e almejar, por que não, uma vaga na Libertadores no próximo ano. Mas no vídeo de hoje eu quero te falar aqui sobre outra situação. Eu quero te falar aqui sobre o envolvimento de Delcir Sonda nas eleições do Internacional. Porque esse movimento ele já começa há um certo tempo. Para ser mais preciso, lá na época que teve a votação, para ser mais preciso agora em agosto, quando teve a eleição entre Liga Forte Futebol e Libra, para saber qual bloco de direitos de venda, de transmissão, o Inter entraria. E naquele momento, após terminar aquela reunião, aparece o Roberto Melo juntamente com o Delcir Sonda. E naquele momento o Sonda já fala, ele é perguntado se caso o Melo fosse eleito, ele iria ajudar, né, de maneira financeira o Inter a trazer jogadores. E ele confirma esse fato. Só ali a gente já percebeu que realmente a aliança que estava se formando. Só para vocês terem ideia, o Sonda hoje é conselheiro do Internacional pelo movimento Intergrande, o famoso MIG, que é o mesmo movimento do Roberto Melo, que é candidato à presidência do Inter, contra o Alessandro Barcelos, que é o candidato da situação. Então faz total sentido realmente o Sonda apoiar, por exemplo, o Roberto Melo. Só que, teoricamente, o Sonda não pode fazer isso, porque qualquer cargo diretivo do Inter, seja conselheiro, seja presidente ou seja vice-presidente, ele teoricamente não poderia colocar aporte financeiro no Inter. Não poderia, por exemplo, chegar ao Sonda como conselheiro do Internacional, toma aqui Inter 100 milhões, faz o que tu quiser. Não pode fazer isso. Mas ele pode fazer algumas artimanhas. Obviamente, a gente sabe, dá para fazer diversas coisas. Ele não pode fazer isso no nome dele, mas nada impede ele passar o dinheiro para outra pessoa, enfim, dá para fazer diversas coisas para ele conseguir ajudar o Inter de uma maneira financeira, e é com isso que é um dos braços da candidatura do Melo. O fato de ter o Delcir Sonda ao lado dele e o fato de conseguir trazer grandes reforços a partir da próxima temporada, além de D'Alessandro e Abel Braga, que também estariam nessa gestão, Roberto Melo. Sobre esses reforços, tá? Falando exatamente, o Inter vai fazer contratações, a gente não sabe nem o plano político do Melo, o que ele pretende fazer no Inter, a gente não sabe nem quem vai ser o treinador para o ano que vem, mas a gente
nesse momento pelo menos pensa que vai continuar o técnico Eduardo Cudê, porque o Barcelos disse que quer contar com o Cudê para 24, o Roberto Melo recentemente numa entrevista para o GZH, né, para a Rádio Gaúcha, disse que quem trouxe o Cudê lá em 19 foi ele, junto com o Caetano, isso é verdade, né, antes da chegada do próprio presidente Alessandro Barcelos, ele negocia a vinda do Cudê, após isso ele é demitido, chega o Barcelos e aí constrói toda essa amizade com o Eduardo Cudê. Mas o Roberto Melo já é, entre aspas, um cara que conhece há um certo tempo o Eduardo Cudê, tanto que ele que trouxe ele para o Internacional, né, negociou aquele pré-contrato. Mas ele ainda não definiu se o Cudê é o treinador para 24 ou não. Segundo ele vai tranquilizar nesse momento essa pressão, para não exigir uma pressão e esperar essas 12 rodadas que faltam no Campeonato Brasileiro. Dependendo de como for o resultado do Cudê nessas últimas 12 rodadas, pode acontecer a permanência ou não, até porque tem outro problema, né? Não existem tantos técnicos decentes, né, que fazem bons trabalhos livres no mercado. Pode falar Vojvoda, Dorival Júnior, mas esses caras não sairiam dos seus clubes para avião internacional. O Vojvoda tá na final da Sul-Americana, vai para uma Libertadores na fase de grupos ano que vem. O Dorival tem contrato longo, renovou agora recentemente com o São Paulo, tá ganhando muito dinheiro lá com uma renovação de contrato, então é impensável pensar nesses caras. Mas falando agora sobre contratações, tá? O Melo, inclusive informação que eu sei, ele sabe desse erro que ele teve lá atrás de contratações, né? Até porque ele é queimado, né? E aí vai uma total crítica ao Roberto Melo, que as contratações que ele fez na época de 2017, 18 e 19 foram contratações horríveis. Se tu olhar as contratações 17, 18 e 19, são contratações muito ruins. Obviamente, tem nomes de exceções, né? Tem Guerreiro, tem Damião em 17, tem jogadores ali que ajudaram o Internacional, mas, por exemplo, a janela de 19 do Inter, que é a janela da Libertadores, é pior do que, por exemplo, a janela do Inter na Série B. Chega a ser bizarro essa situação. Mas ele sabe que ele errou, por exemplo, na janela e ele vai tentar solucionar esse problema. E o Sonda, nesse movimento, ele vai chegar realmente para tentar ajudar o Inter a trazer contratações. Não só jogadores livres do mercado, como por exemplo o Bruno Mendes, que poderia vir de maneira gratuita, ajudar renovações de contratos também que o Inter precisa, por exemplo, comprar o Rômulo junto ao Atlético Clube, segurar jogadores para não ter que vender, também isso é importante, pagamento de salário, mas também daqui a pouco pensar no Oscar, que é um nome que é muito falado dentro dos bastidores do Internacional, e aí não só pelo Roberto Melo, mas também pelo presidente Alessandro Barcelos. Os dois candidatos falam muito sobre Oscar dentro do Internacional, apesar de ser impensável essa situação. A gente sabe também, por exemplo, do Leandro Damião, que é um nome que nesse momento vai sair lá do Kawasaki Frontale do Japão, vai ficar livre do mercado, é um jogador que ganhava R$1 milhão por lá, obviamente vai ter que se readequar financeiramente aqui, não vai chegar com esse salário, até pela idade dele já de 33 anos, apesar de ser um jogador jovem, mas a gente sabe dos os problemas que ele tem, principalmente na região das costas, na região lombar, e foi um problema grande que ele teve, por exemplo, no ano de 2018, mas o que vai acontecer nesse momento é realmente esse cartaz que está sendo feito, né, da aliança entre Roberto Melo e Delcio Sonda. O fato é que se Roberto Melo ser eleito, vai contar com o Sonda ao lado dele, e aí pode realmente acontecer esse aporte financeiro. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que tu acha sobre essa situação, se tu acha que muda alguma coisa, até porque nesse momento o Inter vai precisar de aportes financeiros para a próxima temporada, mas também o Inter vai ter outros dinheiros, né? Por exemplo, o Inter vai ter mais 100 milhões de reais da Liga Forte Futebol, o Inter vai ter as vendas que vai acontecer agora no fim do ano do Johnny e do Maurício, que vão dar uma sobrevida financeira para o Inter vai ter outros valores, por exemplo, vendas de placa de publicidade do estádio Beira-Rio, então o Inter vai ter outras receitas a partir da próxima temporada, vai ser uma temporada entre as que o Inter vai ter uma certa receita, apesar da dívida estar cada vez mais aumentando, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!